Produtos notáveis. Produtos notáveis são casos de expressões algébricas que envolvem padrões de multiplicação entre os termos. Então, existem 5 tipos de produtos notáveis, que são o quadrado da soma, o quadrado da diferença, o produto da soma pela diferença, o cubo da soma e o cubo da diferença. O primeiro produto notável que nós vamos ver é o quadrado da soma de 2 termos. Então, por exemplo, x mais 1 ao quadrado. Então, é uma soma elevada ao quadrado. Por isso, chamamos a quadrado da soma de 2 termos. O x é um termo, ou 1 é outro termo. Então, nesse caso aqui, aplicando a distributiva, porque x mais 1 ao quadrado é x mais 1 vezes x mais 1. Se eu aplicar a distributiva aqui, vai ficar x vezes x, x ao quadrado, x vezes 1, 1x, 1 vezes x dá 1x, e 1 vezes 1 é 1. Então, juntando os termos semelhantes, como x ao quadrado não tem nenhum semelhante, eu vou copiar o x ao quadrado. 1x mais 1x eu somo porque eles são semelhantes, então vai ficar 2x. E o 1 também não tem nenhum semelhante, copia. Então, todo o quadrado da soma, ele resulta 3 termos. Esse 3 termos é chamado de trinômio quadrado perfeito. Então, tem uma regrinha para resolver sem ter que aplicar a distributiva. Então, por exemplo, se eu tenho a mais b ao quadrado, a soma de 2 termos, o primeiro termo do trinômio vai ser o quadrado do primeiro, então o primeiro aqui é o a, o segundo é o b. O primeiro termo vai ser o quadrado do primeiro, o último termo do trinômio vai ser o quadrado do segundo, então aqui vai ser a ao quadrado, que é o primeiro, o último vai ser o b ao quadrado, que é o segundo. E aqui no meio do trinômio vai ficar 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes o a vezes b. Então, aplicando a regrinha aqui, x mais 1 ao quadrado, então o primeiro é o primeiro termo ao quadrado. No caso aqui, o primeiro é o x, então vai ficar x ao quadrado. E o último vai ser o quadrado do segundo. Então, 1 ao quadrado vai ser 1. Esse do meio vai ser 2 vezes 1 vezes x. 2 vezes 1 dá 2, vezes x, 2x. Os dois sinais ficam positivos quando é uma soma. A mais 2 ao quadrado, o primeiro aqui é o quadrado do primeiro, então vai ficar a ao quadrado. O último do trinômio aqui vai ser quadrado do segundo. 2 ao quadrado é 4. O meio aqui vai ser 2 vezes 2 vezes a. 2 vezes 2 dá 4 vezes a, 4a. O sinal mais e mais. O primeiro aqui é 3, o segundo é y. Então, aqui vai ser o quadrado de 3, que vai ser 9. E aqui é o quadrado de y, que é y ao quadrado. O meio aqui vai ser 2 vezes 3 dá 6, vezes y, 6y. Aqui o primeiro é x, o segundo é y. Então, o quadrado do primeiro é o quadrado de x, vai ficar x ao quadrado. Na última posição do trinômio vai ser o quadrado do segundo, y ao quadrado. No meio vai ser 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2xy. Então, lembrando que quando é uma soma, os sinais são todos positivos. Quadrado da diferença de 2 termos. Então, o quadrado da diferença de 2 termos são 2 termos subtraindo ao quadrado. Então, x menos 2 ao quadrado é a mesma coisa que x menos 2 vezes x menos 2. Então, aplicando a distributiva, vai ficar x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 2 dá menos 2x, menos 2 vezes x, menos 2x, e menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4, porque menos e menos vai dar mais. Então, juntando os termos semelhantes, vai copiar o x ao quadrado, porque não tem nenhum semelhante. Menos 2x com menos 2x soma e copia o menos, que vai dar menos 4x, e copia o mais 4. Então, na quadrado da diferença, também vai dar um trinômio quadrado perfeito, só que aqui, o primeiro sinal aqui vai ficar menos, e aqui vai ficar mais. Então, por exemplo, x menos 2 ao quadrado. Aplicando uma regrinha da regra mental, vai ficar assim, ó. A menos b ao quadrado. É o quadrado da diferença. Então, vai ficar o quadrado do primeiro, que o primeiro é o a, vai ficar a ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é menos 2ab, mais o quadrado do segundo, que é b ao quadrado. Então, x menos 2 ao quadrado. Então, sem aplicar a distributiva, nós vamos aplicar pela regrinha aqui. Então, vai ficar o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, menos
2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 2 dá 4, vezes x, 4x. Mais o quadrado de 2, que 2 ao quadrado é 4. A menos 7 ao quadrado. Quadrado do primeiro, que é a ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 7, 14, vezes a, 14a. Mais o quadrado de 7. 7 vezes 7, 49. 3 menos y ao quadrado. Quadrado de 3, que é o primeiro, vai ficar 9, menos 2 vezes 3 vezes y, que vai dar 6y, mais o quadrado do segundo, que é o y ao quadrado. X menos y ao quadrado. Quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, menos 2 vezes x vezes y, que vai dar 2xy, mais o quadrado do segundo, que é o y ao quadrado. Então, aqui o quadrado da diferença, o sinal, sempre o primeiro sinal aqui vai ficar negativo e o segundo vai ficar positivo, porque na soma é tudo mais. Mas no quadrado da diferença, aqui vai ficar menos e aqui vai ficar mais. Produto da soma pela diferença, que é o próximo produto notável. Então, o produto da soma pela diferença, eu tenho aqui uma soma x mais 2 e esses mesmos termos subtraindo. Então, x menos 2 vezes x mais 2. Então, aplicando a distributiva, eu vou fazer x vezes x ao quadrado, x vezes mais 2 dá mais 2x, menos 2 vezes x dá menos 2x e menos 2 vezes mais 2 dá menos 4. O que acontece? Aqui os termos semelhantes, se eu juntar os termos semelhantes, vai ficar mais 2x menos 2x, vai dar zero. Então, só vai sobrar o x ao quadrado menos 4, que é o resultado desse produto aqui. Então, todo produto da soma pela diferença, eu posso fazer assim, multiplica o primeiro com o primeiro e o segundo com o segundo. Sempre vai ser o sinal de menos aqui no meio. Então, vai ficar assim, x vezes x, x ao quadrado, menos 2 vezes mais 2, menos 4. 3 menos y vezes 3 mais y. 3 vezes 3 dá 9, menos y vezes mais y dá menos y ao quadrado. A menos 5 vezes a mais 5. A vezes a dá a ao quadrado, menos 5 vezes mais 5 dá menos 25. X menos y vezes x mais y. X vezes x dá x ao quadrado, menos y vezes mais y dá menos y ao quadrado. Então, sempre será o quadrado do primeiro, o quadrado do segundo e o sinal negativo no meio. Próximo produto notável é o cubo da soma de 2 termos. Seria 2 termos elevado ao cubo. Então, se fosse para fazer a multiplicação de x mais 1 elevado a 3, é x mais 1 vezes x mais 1 vezes x mais 1. Então, o cubo da soma, ele vai dar 4 termos. Então, o primeiro termo é o cubo do primeiro. Então, que é x ao cubo. O último termo é o cubo do segundo, que é 1 ao cubo. O segundo termo vai ser 3 vezes o quadrado do primeiro. O primeiro, no caso, aqui é x. Então, vai ser 3 vezes x ao quadrado, vezes o segundo, que é 1. Mais o terceiro termo, 3 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo ao quadrado, que é 1 elevado a 2. Mais o cubo do segundo. Então, resolvendo, x ao cubo vai ficar x ao cubo mesmo, mais 3 vezes 1 vai dar 3 e copia o x ao quadrado, mais 1 ao quadrado vai dar 1, 3 vezes 1 vai dar 3, copia o x, mais 1 ao cubo é 1. Agora, 2 mais y ao cubo. O primeiro termo é o cubo do primeiro, que é 2 ao cubo, e o último é o cubo do segundo, que é y ao cubo. O segundo termo vai ser 3 vezes o quadrado do primeiro, que no caso é 2 ao quadrado, vezes o segundo, que é o y. Mais o terceiro termo é 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, que é 3 vezes 2 vezes y ao quadrado. Mais o cubo do segundo. Resolvendo, 2 ao cubo é igual a 8. 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 4 é 12. Copia o y, mais 3 vezes 2 vai dar 6, copia o y ao quadrado, mais y ao cubo. X mais y ao cubo. Então, o primeiro é o primeiro ao cubo, o último é o segundo ao cubo, que é y ao cubo. Aqui vai ficar 3 vezes o primeiro ao quadrado, que é o x ao quadrado, vezes o segundo, que é o y.
mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado. Então, pela regrinha, aqui vai ser o primeiro ao quadrado e aqui vai ser o segundo ao quadrado. E mais o segundo ao cubo. Então, aqui, quando são só letras, já fica na sequência correta. Então, é x ao cubo mais 3x ao quadrado y mais 3xy ao quadrado mais y ao cubo. Cubo da diferença de dois termos. Então, o cubo da diferença de dois termos é uma subtração elevado ao cubo. Então, como nós já vimos no cubo da soma, o cubo da diferença também tem 4 termos. E a regrinha é a mesma. A única diferença é que o primeiro sinal é menos, o segundo é mais e o terceiro é menos. Então, menos, mais e menos. Menos, mais e menos. Então, o primeiro termo vai ser o cubo do primeiro, que no caso aqui é x menos 1 ao cubo. O primeiro é x, o segundo é 1. Então, o cubo do primeiro é o primeiro termo e o cubo do segundo é o último termo, então é 1 ao cubo. Menos, o segundo termo vai ficar 3 vezes o quadrado do primeiro, que é o quadrado de x, vezes o segundo, que é 1. Mais, o terceiro termo é 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, que é o quadrado de 1. Então, aqui no segundo termo, aqui é o x, que é o primeiro termo, que vai ao quadrado. Daí, no terceiro termo, é o 1, que vai ao quadrado, que é o segundo termo. Resolvendo, vai ficar x ao cubo, menos 3 vezes 1 vai dar 3, e copia o x ao quadrado, mais 3 vezes 1, que 1 ao quadrado é 1, vai dar 3, e copia o x, menos 1 ao cubo é 1. 2 menos y ao cubo. O primeiro é 2, o segundo é y. Então, o primeiro termo é o cubo do primeiro, que então é 2 ao cubo. E o último é o cubo do segundo, que é y ao cubo. Menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Então, 3 vezes o primeiro ao quadrado, que é 2 ao quadrado, vezes o segundo, que é y. Mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado. Então, o primeiro vai ser 2 e o segundo é y ao quadrado. Menos y ao cubo. Então, resolvendo, 2 ao cubo é 8, menos 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 4 vai dar 12, copia o y. Mais 3 vezes 2 dá 6, copia o y ao quadrado e menos y ao cubo. 3 menos y ao cubo. Então, o primeiro é 3, o segundo é y. Então, o primeiro termo é o cubo do primeiro, vai ficar 3 ao cubo. E o último termo é o cubo do segundo, y ao cubo. Menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Então, vai ficar 3 vezes 3 ao quadrado, que o primeiro é 3, vezes o segundo, que é o y. Mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado. Então, 3 vezes 3 vezes y ao quadrado. Resolvendo, 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 27, menos 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 3 vai dar 27, copia o y, mais 3 vezes 3 dá 9, copia o y ao quadrado, menos y ao cubo. Fatoração de expressões algébricas. Então, fatoração é escrever uma expressão algébrica de outra maneira, de forma que seja igual, mas é escrita de uma outra maneira. Então, a primeira técnica de fatoração é a colocação de um fator comum em evidência. Então, primeiro nessa expressão aqui, AY ao quadrado mais BY. Eu quero fazer a fatoração colocando um fator comum em evidência. Qual é o fator comum aqui? É o que está repetindo nos dois termos, no caso é o y. Então, eu vou colocar o y em evidência. Colocar em evidência é deixar fora do parênteses. Agora, eu vou pegar o AY ao quadrado, dividir por y. Vai sobrar AY. Era y ao quadrado. Se eu coloquei 1 aqui, sobrou um y para colocar dentro. Mais by dividido por y, vai sobrar só o b. Então, essa expressão aqui é a fatoração dessa expressão. Agora, a segunda, 20x ao cubo menos 8x ao quadrado mais 12x. Primeiro, qual é o termo comum para pôr em evidência aqui? No caso, 28 e 12 pertencem à mesma tabuada, que é do 2 e do 4. Eu vou pegar a maior tabuada, que é o 4. E o x também repete nos 3. Então, aqui o termo comum em evidência vai ser o 4x. Então, 4x vai ficar fora do parênteses. Agora, eu vou dividir 20x ao cubo por 4x e ver o que eu coloco dentro do parênteses. Então, 20 dividido por 4 vai dar 5. X ao cubo dividido por x vai ficar x ao quadrado. Menos
8x ao quadrado dividido por 4x, 8 dividido por 4 vai dar 2. X ao quadrado dividido por x vai sobrar 1x. Então, ficou 2x. Mais 12x dividido por 4x vai dar 3, fecha parênteses. Então, essa expressão é a forma fatorada dessa expressão de cima aqui. Agora, ax mais bx. Colocando o fator comum em evidência, o que repete aqui, no caso, é o x, vou deixar fora do parênteses. Abre parênteses. Ax, se eu já coloquei o x aqui, vai sobrar só o a para pôr lá dentro. Mais bx dividido por x, vai sobrar só o b. Então, essa aqui é a forma fatorada dessa expressão. Então, a técnica utilizada aqui é colocar o fator comum em evidência. Agora, a segunda maneira de fazer fatoração é a fatoração por agrupamento. Então, ax mais bx mais ay mais by. Eu vou agrupar aqui de 2 em 2, porque o x repete aqui nos dois e o y repete aqui. Então, primeiro eu vou colocar o x em evidência, fora do parênteses. Ax dividido por x vai sobrar só a dentro do parênteses, mais bx dividido por x sobrou b, mais, fatorando aqui, colocando em evidência o y, que repete nesses dois, fora do parênteses. Então, AY dividido por Y sobrou A, mais BY dividido por Y sobrou B. Então, quando eu fatoro por agrupamento, esses termos que ficou dentro do parênteses são iguais. Então, eu vou copiar, vezes, A mais B, vezes, abre parênteses, coloca dentro do outro parênteses o que está fora aqui, que é o x mais o y, que eu coloquei em evidência. Então, A mais B vezes x mais y é a forma fatorada dessa expressão aqui. Se eu fizer a distributiva, vai voltar novamente nessa expressão. Agora aqui, 2x mais 4y mais 2my mais mx. Então, aqui não tem letra que repete, mas o 2 e o 4 fazem parte da mesma tabuada que a tabuada do 2. Então, eu vou colocar o 2, é o fator comum aqui em evidência. Abre parênteses. 2x dividido por 2, sobrou x dentro do parênteses, mais 4y dividido por 2, vai sobrar 2y, fecha parênteses. Agora, agrupando esses dois aqui, o m repete nos dois. Então, m fora do parênteses é o fator comum. Abre parênteses. 2my dividido por m, cancela o m aqui, sobrou só 2y. Mais mx dividido por m, cancela o m, sobrou só o x. Então, x mais 2y, repetiu aqui e aqui. Eu vou colocar aqui, copiar aqui embaixo, x mais 2y, vezes... O que ficou fora, que é o 2 e o m, eu vou colocar dentro de um outro parênteses, multiplicando o produto aqui. Então, x mais 2y vezes 2 mais m é a fatoração dessa expressão aqui. Agora aqui, ax mais ay mais az mais bx mais by mais bz. Então, nesses três aqui, repete o a. Então, o fator comum é o a, fora do parênteses. Ax dividido por a sobrou x, mais AY dividido por A, corta o A, ficou só o Y, mais AZ dividido por A, sobrou só o Z, fecha parênteses, mais, aqui está repetindo B, então B, fora do parênteses, BX dividido por B, sobrou X, mais BY dividido por B, sobrou só o Y, mais BZ dividido por B, sobrou o Z, fecha parênteses. Então, aqui repetiu X mais Y mais Z, aqui também. Copia, vezes, abre parênteses e coloca os que ficou fora do parênteses, que é o A mais B. Então, x mais y mais z vezes A mais B é a fatoração dessa expressão aqui. Nesse caso aqui, nós fizemos a fatoração por agrupamento. Então, terceira é a fatoração da diferença de dois quadrados. Então, a diferença de dois quadrados é o resultado do produto da soma pela diferença. Então, para fazer a fatoração, tem que achar a raiz quadrada do primeiro, então, raiz do primeiro termo, e a raiz do segundo. Então, raiz de a ao quadrado, cancela o quadrado, vai sobrar só a. Vai sobrar a. E raiz de b ao quadrado, vai sobrar b. Então, aqui vai ficar a menos b vezes a mais b. Isso aqui é a fatoração do quadrado da diferença dos dois quadrados, de a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, aqui, raiz de x ao quadrado vai dar x. Raiz de 25 vai dar 5. Então, aqui vai ficar x menos 5 vezes x mais 5.
A raiz de 9 é 3. A raiz de 25y ao quadrado é 5y. Então, aqui vai ficar 3 menos 5y vezes 3 mais 5y. A raiz de 16a ao quadrado, a raiz de 16 é 4. A raiz de a ao quadrado é a. Então, aqui vai ficar 4a. A raiz de 49b à quarta vai ficar 7b ao quadrado. Então, aqui vai ficar 4a menos 7b ao quadrado vezes 4a mais 7b ao quadrado. Terceira, a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Então, o trinômio quadrado perfeito é o resultado do quadrado da soma ou do quadrado da diferença. Então, por exemplo, 4x ao quadrado mais 12xy mais 9y ao quadrado. Para saber qual é o quadrado da soma que dá esse trinômio, eu vou fazer raiz do primeiro e raiz do último. A raiz de 4x ao quadrado é 2x. A raiz de 9y ao quadrado é 3y. Então, vai ficar 2x mais 3y ao quadrado. Mais porque aqui o segundo termo aqui é positivo. Então, a raiz de 1 é 1. A raiz de m ao quadrado é m. Então, aqui vai ficar 1 menos m, porque aqui o segundo termo é menos, ao quadrado. É o quadrado da diferença, aqui é o quadrado da soma. Aqui, raiz de x ao quadrado é x, raiz de 25 é 5. Então, vai ficar x mais 5 ao quadrado, porque aqui é o resultado do quadrado de uma soma. X ao quadrado, raiz vai dar x, a raiz de 9 é 3. Então, vai ficar x menos 3 ao quadrado, que é o quadrado da diferença, por causa do menos aqui. Raiz de y ao quadrado é y, a raiz de 4 é 2. Então, aqui vai ficar y mais 2 ao quadrado, porque aqui é uma soma, então é um quadrado da soma.